Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Deixa eu falar hoje sobre o lado desumano da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. E vocês vão me entender perfeitamente o porquê desse desumano. Um pastor, quando ele inicia a sua peregrinação, a sua caminhada de fé, no caso da Igreja Universal do Reino de Deus, é a sua via crucis. Exatamente isso, a sua via crucis. E quando ele inicia, então ele abre mão de todos os seus sonhos, abre mão da sua juventude, abre mão das propostas, das oportunidades que lhe são feitas. Como foi o meu caso, eu tinha pela frente toda uma oportunidade de uma carreira militar. E agora, a essa altura dos meus 45 anos de idade que faço esse mês, faltaria então aí mais 3 anos, meus 48 anos, eu estaria me aposentando, como no mínimo aí um suboficial da Marinha. Eu abri mão de tudo isso e comecei a minha caminhada no ministério, ou a minha via crucis, no ministério da Igreja Universal do Reino de Deus. Bom, como eu já falei em outros vídeos, eu pensava, pelo menos me foi ensinado, de que o objetivo era você abrir mão da sua vida, sacrificar a sua vida no altar em favor das almas. Que já está provado pelos vídeos que nós temos gravado de denúncias, que o objetivo real das ofertas, dízimos que as pessoas doavam em nossas reuniões não eram destinadas para essa finalidade. Está provado isso. Estão aí centenas de vídeos espalhados e que provam isso. Ou seja, nós, pastores, bispos, fomos ludibriados, fomos enganados quando da proposta inicial que nos foi feita. Decidimos abandonar a instituição, porque não coadunava com aquilo que nos havia sido proposto no início. Como que a igreja ela age quando um pastor decide sair? Que fique caracterizado aqui, que fique claro aqui, que embora todos os que saem, eles rotulam como caídos, porque roubaram, é porque se prostituíram, é porque adulteraram, é porque mataram, é porque praticaram condutas que iam contra os princípios da igreja. Bom, primeiro, que a cúpula da Universal não tem princípios, tá? Segundo, que a maioria das vezes, 99%, dessas acusações são infundadas e mentirosas contra pastores que saem da instituição. E eu provei isso expondo a minha ficha episcopal da Igreja Universal do Reino de Deus, que ela colocou anexa ao processo que move contra mim, e lá está a real causa da minha saída, do meu desligamento, abandono da obra, sem dizer o motivo. Então, eu não quis dizer o motivo, me foi perguntado por que você está saindo, você não quer conversar com o bispo Renato Maduro, você não quer conversar com o bispo Romualdo. Eu falei, não, eu quero sair. E não dei maiores satisfações. E me desliguei da instituição. Isso está na minha ficha de membros. Que, pasmem vocês, a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus anexou ao processo, onde nesse processo eles me acusam de ter sido desligado da igreja por condutas que eram contrárias aos princípios da igreja, dando assim um tiro nos próprios pés e provando que eles são mentirosos, que eles têm essa prática de manchar a imagem de todo pastor que sai, que se desliga, por não concordar mais com as práticas, até em certos casos criminosas da instituição, porque ninguém é obrigado a compactuar com crimes, ninguém é obrigado a compactuar com heresias, ninguém é obrigado a compactuar com safadezas.
tá? Com exploração do povo, ninguém é obrigado. E aí quando esse pastor decide sair, eles rotulam aquele pastor como caído, endemoniado, como que roubou, que matou. Por quê? Para que a palavra daquele pastor, daquele bispo que saiu, não tenha crédito perante as pessoas. E eles saem sempre como os bons moços e nós, os que saímos, como os bandidos, tá? Bom, mas já está provado quem são os verdadeiros bandidos. E o que a igreja faz quando você sai? Simplesmente, eu vou falar aqui por mim, o que aconteceu comigo. E eu pretendo, nos próximos vídeos, falar um pouco sobre a minha vida fora da Igreja Universal do Reino de Deus, tá? Que eu até narrei no meu livro, Nathan Silva, Confissões de um Ex-Bispo, mas muitas pessoas não tiveram oportunidade de tê-lo e ler esse livro. Então, eu vou falar aqui nos próximos vídeos sobre isso. Quando eu me desliguei da igreja, e eu já falei isso, tá? Em um dos meus vídeos, eu saí com R$6.000 de uma quinzena da minha ajuda de custo. Então eu tinha R$12.000 de ajuda de custo mensal em 2007, sendo que 6.000 eram comissões de jornais e 6.000 era o meu salário propriamente dito, tá? Então quando eu saí, eles me deram R$6.000, ou seja, me deram metade dos meus ganhos, dos meus rendimentos ali da instituição. Bom, saí com esse dinheiro e eu ia fazer o que com esse dinheiro? R$5.300 eu já tinha de compromisso, melhor, R$5.200, porque você ganha um determinado valor, você tem um padrão de vida equivalente àquele valor que você ganha. Você faz compromissos dentro do valor que você ganha, e assim eu fiz. O que eu fiz com esse dinheiro? A primeira coisa que eu fiz foi pagar o que os compromissos que eu havia assumido, me restando assim R$800 nas mãos, que um colega meu soube que eu tinha esse dinheiro. Ele havia aberto um mercado, era um ex-pastor também, havia aberto um mercado, e ele pediu para mim esse dinheiro emprestado. Olha, me empresta aí que eu te pago R$200 por semana, em um mês eu te paguei os 800. Eu falei, tá bom, emprestei o dinheiro a ele, até hoje não me pagou, não é verdade? Mas cada um com a sua consciência. Ele não me pagou esse dinheiro e eu fiquei sem dinheiro nenhum para recomeçar a minha vida. Bom, mas imagine vocês, a pessoa que está ali há 20 anos fora do mercado de trabalho, fora do convívio social, porque o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ele vive num estado de isolamento, 100% isolado. Isolado da família, isolado de parentes, isolado de amigos, isolado do convívio social de um modo geral. Porque a vida dele é o quê? Reuniões, ou estudo de rádio, televisão, ou reuniões no sítio, o lazer que ele tem no sítio, que é um lugar isolado também da instituição. Então você vive naquela bolha, naquela redoma. E a própria instituição faz isso, por quê e para quê? Qual é o objetivo? Permitir que você tenha um mínimo de contato com pessoas fora desse ciclo, para que você não seja contaminado. Na verdade, o objetivo é que os seus olhos não sejam abertos. É mais ou menos o que eles fazem hoje, orientando as pessoas que não assistam aos vídeos, que não leiam outros livros, que não assistam pregações de outros pregadores. Por quê? Porque a pessoa vai ter acesso a algo diferente daquilo que eles lhe enfiam goela abaixo. Esse, inclusive, é o propósito do jejum de Daniel, quando eles fazem as pessoas se absterem de contato com as mídias sociais, tá? Durante 21 dias, e sempre próximo à fogueira santa de Israel, e sempre próximo também a algum acontecimento que vai trazer à baila alguma podridão da instituição. Então eles querem blindar os jovens, obreiros, evangelistas, membros, pastores, esposas, filhos de pastores, para que eles não tenham acesso a essas informações. Hoje o que está se tornando impossível, porque as redes sociais
eles não têm o controle das redes sociais. Inclusive, o golpe duro que eles estão sentindo é exatamente esse: o fato de não poder ter controle das redes sociais e não poder manipular como eles são acostumados a fazer, manipular as pessoas. Bom, o que eu fiz da minha vida? Então, quando eu saí, a primeira coisa que eu fiz, o primeiro mês que eu saí, foi desligar o meu celular e o meu radinho. E eu fiquei os primeiros 6 meses sem contato com absolutamente ninguém. Eu não queria contato com ninguém, tá? Eu estava tão saturado, tão cansado, tão desgastado daquela vida que eu tinha, que eu vivia, que eu não queria esse contato, tá? Eu queria me isolar, eu queria descansar, eu queria relaxar. Eu tinha uma dor aqui no músculo do meu pescoço, que eu já tinha feito vários tratamentos de massagens para tentar desmanchar aquele nó e não consegui. Tomava medicamentos para desmanchar esse nó, para relaxar, não consegui. Sabe qual foi o remédio? Um mês que eu estava fora da instituição, um mês, até hoje, 10 anos depois, eu não sinto mais nada, nunca mais senti esse nó, ele se desfez sozinho. Sabe o que era? Estresse das cobranças, da pressão psicológica, emocional, do trabalho escravo que você tinha ali na instituição, onde eu trabalhei 20 anos durante 365 dias no ano, sem um mês de férias. Aí há quem diga, mas quando você entrou, você sabia que era assim. Não sabia? Não. É óbvio que não. Eu não sabia que era assim. Ou você acha que eles falam tudo para aqueles que vão entrar? Não. Com riquezas de detalhe, não. Eles falam superficialmente que você tem que sacrificar a sua vida, que você tem que sair pelo mundo para pregar ali o evangelho. Mas ele não diz que você vai trabalhar um trabalho em condições sub-humanas. Como várias vezes eu trabalhei em condições sub-humanas, aonde muitas das vezes não tinha o que comer. Se o obreiro trouxesse, se o membro trouxesse, eu comia. Se não trouxesse, eu não comia. Então essa era a condição. Se vire aí, use a fé, viva na dependência de Deus. Mas o tempo vai passando e você vai vendo que a cúpula da instituição não pratica aquilo que eles ensinam. Porque você acha que o bispo Macedo, o bispo Romualdo, o bispo Godomir, o bispo Jadson, o bispo João Leite, o bispo Sidney Marques, todos os bispos da cúpula, você acha mesmo que eles vivem na dependência de Deus? Você acha mesmo que eles não têm casa para morar no nome deles próprio? Eles não só têm casa, como têm empresas, como têm dinheiro em conta, coisa que os pastores não podiam ter. Você ganhava aquele salário e tinha que gastar naquele mesmo mês, mas eles podem ter fortunas acumuladas. Então você vai descobrindo essas coisas, tá? E quando eu saí, eu fui tocar a minha vida. Como? Eu fui morar na casa de uma irmã minha, tá? De favores. Essa casa, na verdade, eu havia comprado um terreno para minha mãe e construí uma casa para minha mãe. Eu tinha recursos para isso, tá? Então essa casa, na época, eu ganhava 12 mil reais por mês. Eu comprei um terreno por 3.600 reais, dei 1.800 reais de entrada, dividi de 6 vezes de 600 reais, paguei, depois fui construí uma casa para ela morar. Essa casa, minha mãe não foi morar nessa casa, porque ela tinha a casa dela e morava com uma irmã minha. E o que ela fez? Ela não foi morar nessa casa. Quem estava morando era uma outra irmã minha lá. Então eu fui morar nessa casa com essa irmã minha praticamente de favor, porque ela é quem estava morando ali cuidando dessa casa. Bom, fiquei um mês ali meditando, pedindo a Deus uma direção do que eu iria fazer. E com um mês nós decidimos, na garagem dessa casa, montar uma lan house. Era a febre, época da febre das lan houses, e nós começamos a pensar em montar uma lan house. Mas eu não tinha recursos, eu não tinha dinheiro. Ela também não dispunha de recursos. Mas ela tinha, na época,
um talão de cheques. Dinheiro a gente não tinha, mas tinha cheque. E nós fomos até uma loja de computadores, compramos ali 6 máquinas. Na época isso deu em torno aí de 6 mil reais, era aproximadamente R$1.000 cada máquina. E dividimos de 10 vezes de R$600, me lembro como se fosse hoje. Fomos, contratamos um marceneiro que cobrou R$1.400 para fazer as baias onde iriam ficar aqueles computadores. Pagamos mais R$1.400 de 2 vezes de R$700. Tudo no cheque, tá? É o que chamava no passado o borrachudo, né? Pois é, foi assim que nós iniciamos, foi assim que eu recomecei a minha vida. E aí, naquela garagem ali cabiam aqueles 6 computadores, 3 máquinas de um lado, 3 máquinas do outro. Eu comecei a trabalhar ali junto com ela, meio turno. Eu trabalhava, meio turno minha irmã trabalhava. E dividíamos tanto despesas quanto dividíamos também o lucro, tá? A renda. O que acontece? Quando eu saí da Universal, eu continuei frequentando por 1 ano. Veja a minha inocência, veja a minha pureza. Veja que não havia nenhum tipo de maldade no meu coração, porque eu saí da instituição e fiquei congregando na instituição. Os membros da igreja de Periperi sabem disso. Membros, obreiros, é uma sede regional. Tá? Eu não fui para a sede do estado porque lá eu havia ficado 6 anos e eu não queria de nenhuma forma causar nenhum tipo de constrangimento ou de escândalo, seja lá o que fosse. Eu sempre quis preservar as pessoas, a imagem das pessoas, ou melhor, a imagem da instituição e das pessoas, a princípio, tá? E vocês vão entender porque hoje eu não faço mais. E o que acontece? Fui para essa igreja de bairro e ali todos os domingos às 6, eu ia quarta-feira à noite para o culto e domingo às 6 horas da manhã. Ia às 6 da manhã, assistia o culto até 20 para as 8, ia para casa, eu morava perto da igreja, ia para casa, tomava um café, 8 horas abria a lan house, domingo, aos domingos, e ficava até 10 horas da noite, aos domingos, trabalhando. Os 2 primeiros anos da minha vida foi isso. Eu não tinha lazer, eu não tinha absolutamente nada. Minha vida era só trabalho, trabalho, trabalho. Nesse período, eu não tinha... A arrecadação era só para pagar as máquinas. Os 6 primeiros meses, nós pagamos todos os cheques em dias, compramos mais 4 máquinas e aí ficamos com 10 máquinas ali trabalhando. Melhorou o faturamento, mas eu tinha uma preocupação comigo. Eu sabia que aquele ramo da lan house não iria durar para sempre, né? Ia ser passageiro, assim como foi o ramo das videolocadoras, o seria também das lan houses. O que eu fiz? Comecei a juntar dinheiro, mas não em espécie. Eu comecei, essa casa tinha uma laje, e eu comecei a comprar bloco, cimento, enfim, material de construção, tá? Para poder construir em cima da laje dessa casa uma outra casa, se possível uma outra casa, se possível uma outra casa, para garantir uma renda residual. Ou seja, renda residual é aquela renda onde você não depende de trabalhar para tê-la. E eu comecei a fazer isso, trabalhando de sol a sol, de domingo a domingo, feriado. Essa minha irmã não trabalhava aos domingos nem aos feriados, então toda a renda daquele dia eu trabalhava. Então toda a renda daquele dia era 100% para mim, eu não dividia com ela, assim havíamos combinado. E com isso eu ia pagando ali um pedreiro, comprando mais material, e assim eu fui construindo, tá? Para vocês terem uma ideia, nesse local eu consegui construir um prédio com 8 apartamentos, tá? Quarto, sala, cozinha, banheiro, área de serviço. Apenas um deles tem 2 quartos, os demais todos têm 1 quarto. E comecei a alugar, e comecei a me manter desses aluguéis. Só que antes disso eu não tinha renda. Então o que eu tive que fazer para me manter no início? Eu tinha ternos, eu tinha gravatas, eu tinha sapatos, cintos, que eram caros, tá? Porque o estilo de vestimenta que se exige de um bispo, de um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, é
esse estilo. Então um terno custava R$2.000, uma gravata R$300, um sapato R$400. Então, a primeira coisa que eu fiz para sobreviver foi ir num local que tem aqui em Salvador, as pessoas que moram em Salvador sabem, Orixás Center. Orixás Center é um shopping, é o nome de um shopping, que aluga roupas de noivas, roupas para casamento. E eu fui lá, vendi os meus ternos, vendi meus cintos, sapatos. Uma outra parte eu vendi para pastores da Assembleia de Deus, que não sei como até hoje, mas foram me procurar, souberam que eu estava vendendo, foram na minha casa, e eu vendi, por exemplo, um terno que custava R$2.000, eu vendi a